2002년도 미얀마 선교사로 파송받았을 때 목사님, 미얀마에 아는 사람 한 사람도 없고 불상밖에 없는 나라인데 전 가기 싫습니다. 아니야, 그곳에 가면 사람도 많이 사네. 그리고 자네가 가는 게 아니고 예수님이 가시는 거야. 2014년도에는 공황장애 때문에 선교를 포기했습니다. 그때도 목사님은 자네는 무슨 걱정이 그리 많은가? 정상은 있지만 죽은 거야. 자넨 이미 온전케 되었어. 솔직히 저는 미얀마를 크게 2번 버린 자입니다. 지금 미얀마 교회의 큰 역사는 하나님 종의 믿음으로 세워진 것입니다. 너무 아름다운 시간들. အရန်လှပတဲ့နေ့တွေအချိန်တွေဖြစ်ပါတယ် 제가 깜짝 놀랍습니다. ကျွန်တော်အရန်လန့်သွားပါတယ် 합창단이 노래를 너무 잘했어요. ကိုယ့်ရအဖွဲ့တချင်းဆိုတာအရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် 합창단이 부른 그 노래는 세계적으로 제일 대곡에 속하는 노래인데 ဒီကိုယ့်ရအဖွဲ့တွေဆိုတော့ဒီတချင်းကနိုင်ငံတကာအရန်နာမည်ကြီးတဲ့တချင်းထဲမှာပါပါတယ် 깜짝 ကျွန် 놀랐어요. တော်အရန်အံ့ဩသွားပါတယ် 동남아에선 제일 잘하는 것 အ 같아요. ရှေ့တောင်အာရှမှာတော့အတော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်
2006 ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကိုဆရာကြီးအိုဆိုပါကပထမဆုံးရောက်လာပြီးမှကျန်းစာတင်နန်းမှာအပြစ်လွတ်ခြင်းဒုတိယမွေးဖွားခြင်းလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်မှာကိုညွတ်စာအသင်းတော်ကအကြီးဆုံးအသင်းတော်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ Olá pessoal, meu nome é Kim Dane, eu sou missionário de Myanmar. Eu estou muito feliz e é uma grande honra poder encontrar com vocês hoje. Pessoal, vocês sabem qual é o café mais famoso de Myanmar ultimamente? É um café que surgiu por causa do corona e foi importado da Coreia pelo YouTube, né? Eles chamam Darduku. Eles fazem um café bem doce e comem com durian. E é tão gostoso que você cai para trás. E depois desse café tem o Dharmakeu também. O café Dharmakeu é um café doce de manga. Tem essa manga aqui especial de Myanmar que eles chamam de manga diamante. A manga mais gostosa dentre as mangas nasce em uma região especial aqui em Myanmar e eles chamam de manga diamante. Assim como nós temos inúmeras diversidades de maçãs, nós também temos muitos tipos de manga. E a manga mais gostosa é a manga diamante. É 3 vezes mais caro do que uma manga normal. Não dá para se comparar com uma manga normal, são de classes diferentes. E me desculpem de falar para vocês, irmãos, só de coisas que vocês nunca vão poder comer aí na Coreia. Mas eu vou citar só mais uma coisa. Tem uma bebida chamada ambassa aqui, né? Geralmente as pessoas eles colhem maçã e levam aquilo por uma montanha bem alta. E deixa um vaso assim debaixo das árvores ali, e aquilo ali durante a noite vai soltando um líquido, que é algo muito doce, muito gostoso. E quando você toma aquela água pela manhã, é bem docinha, parece um refrigerante, parece um suco, mas se você passa muito tempo ali, aquilo fermenta e fica parecendo uma bebida alcoólica chamada makgeolli que tem na Coreia. Aqui em Myanmar, pessoal, a gente resolve tudo de uma forma natural, né? Tudo pela natureza. Espero que vocês possam visitar Myanmar após o corona, né? Eu irei fazer de vocês os melhores VIPs. E desculpa falar isso também, mas o macarrão é uma delícia. E sempre, né, quando os irmãos da Coreia nos visitam, eles falam muito bem do nosso macarrão, falando que é muito gostoso. Que eles se relembram muito da época do início da Igreja da Coreia, né? Ultimamente, por causa do corona, o mundo está muito aflito, está em sofrimento, mas essa época de sofrimento, eu sinto que é como aqueles 70 anos que o povo de Israel passou preso na Babilônia, né? Em Salmos 37, versículo 6, fala: apague-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Ou seja, aqui eles estão expressando que eles não conseguem se expressar de Jerusalém. Só de pensar em Jerusalém, sabe, eles ficavam tão alegres, tão felizes. E se fosse para ter que esquecer isso, se fosse realmente necessário ter que esquecer Jerusalém para sempre, eles falaram que preferia perder a fala. Ou seja, eles prefeririam ver a sua língua grudada ao teto do que, né, eles esquecerem de Jerusalém. A esse ponto, né, o povo de Israel estava muito sedento por Jerusalém, estava muito sabe, de coração desejando Jerusalém.
Antigamente, enquanto viviam em Jerusalém, eles serviam outros deuses, serviam imagens, mas estando ali como escravos na Babilônia, eles ficaram com muita saudade, né, da época de Deus, quando Deus conduzia, eles quiseram novamente fazer o templo de Deus. Pessoas que nós estamos passando por uma época assim. Até ano passado, nós estávamos todos reunidos no retiro, sabe, fazendo o evento todos juntos, muito felizes. Mas agora, por causa do corona, nós temos saudades das épocas do ano passado. Eu estou aqui em Mianmar e por causa do corona, já se completaram meio ano, né? 6 meses que eu estou de quarentena. De vez em quando os irmãos me ligam e toda vez que eles ligam para mim, eles falam: pastor, será que nós podemos ir para a igreja hoje? Ah, queremos ir para a igreja, pastor. Eles falam isso, expressam isso. Principalmente esse ano por causa do corona. A IF World Camp da Coreia também, né, foi praticamente cancelado, né, o evento offline. Porque para nós era um evento óbvio, era algo que assim todo ano nós íamos. Então, nossa, a gente ficou com muita saudade desse evento. Muita saudade das igrejas da Coreia. Deus levantou em nós, novamente criou em nós essa saudade, né, essa sede pela igreja, pelas coisas do Evangelho. Se nós lemos em Jeremias, capítulo 24, versículo 7, fala assim: dá-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Eu acho que quando terminarmos o corona, o salão de culto vai ficar completamente cheio. Tem os irmãos, e além dos irmãos, por meio de todas as conferências online, né, milhares de pessoas receberam a salvação. Eu acho que tem muitas pessoas que querem conhecer a nossa igreja. Então eu vou ler a palavra principal de hoje. Vamos abrir 2 Reis, capítulo 11, dos versículos 1 ao 3. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filho do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia e não foi morto. Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. Vamos passar aqui para o versículo 17. Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, despedaçaram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs guarda sobre a casa do Senhor. Tomou os capitães dos cários, os da guarda de todo o povo da terra, e todos estes conduziram da casa do Senhor o rei, e, pelo caminho da porta da guarda, vieram à casa real. E Joás sentou-se no trono dos reis. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, depois que mataram Atalia à espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. Pessoal, Jeú matou, né, Jotão, né, um dos reis da antiga Israel. E depois começou ali o reinado de Acasias. Aqui nós estamos vendo que a mãe de Acasias, Atalia, né, acaba matando seus netos por ter visto seu filho morto. Pessoal, como pode uma avó matar seus netos? Isso mostra exatamente, né, o poder do mundo. Se nós vermos ali os trabalhos, sabe, a história também, o poder que o mundo nos permite, no final das contas só vai demonstrar, algo que serve para aflorar, né, a maldade humana. Atalia, pessoal, era filha de quem? Filha de Acabe com Jezabel.
Então, essa Atalia era uma mulher que desde o ventre, desde o nascimento, ela foi influenciada por Jezabel, sabe, aprendendo a servir e idolatrar a Baal. E o vô dela foi um rei que, dando 2 talentos ali, havia comprado, né, Samaria. Samaria fica numa região um pouco mais alta, né, do que as outras de Jerusalém. Só que o maior erro desse rei, né, vô de Atalia, foi ter feito Jezabel sua nora, permitindo com que seu filho se casasse com aquela mulher. Naquela época, esse casamento, né, entre seu filho e a Jezabel foi de grande ajuda para o crescimento daquela península onde ele havia conseguido, ele havia adquirido. Porque havia se estendido por meio dessa união, né, um mercado, assim, um sistema mercantil onde permitiu com que o país ele pudesse se fortificar economicamente. Então, se for avaliar de uma forma humana, com uma visão do mundo, podemos falar que ele foi uma pessoa muito astuta, uma pessoa muito inteligente, que trouxe desenvolvimento, mas foi um rei que não somente seguiu Baal, mas em todos os aspectos perante Deus foi um rei muito ruim. Por causa de Jezabel, sabe, toda aquela região, as pessoas passaram a adorar Baal. E o cunhado dela também teve que até passar a acreditar em Baal também. E no final das contas ele foi meio que alvo, né, de outras nações que o destruíram. Então Atalia se torna assim uma mulher muito influente para trazer as pessoas para Baal e afastar de Deus. Aí Atalia, ela, para impedir ali a descendência de Judá, matou os filhos de Acasias, que eram seus netos. Pessoal, é muito terrível, é horrível de escutar isso. Mas Jeozeba, né, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás e escondeu ele na câmara interior. Nessa época, Joás era um bebê, tinha 1 ano de idade. Então, Joás e sua ama ficou 6 anos escondidos aos cuidados de Jeozeba. E o motivo dele conseguir isso é porque o marido de Jeozeba era esposa de um sacerdote, né? E também a filha de Atalia. Então, para Joás, Jeozeba se torna a tia dele, né? Só que, pessoal, por que dessa história? A questão é que aqui nós podemos ver a providência de Deus. Está oculta a providência de Deus para Davi poder nascer. Imagina, pessoal, se Joás, né, fosse destruído ali como foi com seus irmãos, iria se quebrar, se desfazer a promessa de Deus, né, de se manter a descendência de Judá até Davi nascer, ou seja, até Jesus nascer também. Então, mesmo nessa época onde Atalia, né, havia matado praticamente toda a descendência que pudesse dar continuidade a Judá, teve a mão de Deus que, como uma providência para concretizar a sua promessa, esteve protegendo a vida de Joás. Isso nos mostra que Deus ele é um ser fiel à sua promessa. Independente da situação, ele vai realizar a sua promessa. Por causa de Davi, Deus não permitiu com que a descendência de Judá quebrasse aqui. Nós podemos ver a fidelidade de Deus.
Então Joás, ele com 7 anos, né, ele toma o reino, e sendo ali conduzida, né, conduzido após, conduzida ali por Jeozeba, ele governa muito bem, né, o país. E ele estabeleceu um plano assim para novamente restabelecer assim os templos de Deus e destruir tudo aquilo que pertencia a Baal, né? Aí depois da morte de Jeoiada, que morreu com 130 anos ali, havia parado, né, a construção do templo, eles começaram a servir novamente Baal. Isso nós vemos aqui em 2 Crônicas 24, 19. Fala, porém o Senhor lhe enviou profetas para os reconduzir a si. Esses profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. E no versículo 20, o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhe disseram, assim diz Deus, porque transgredes os mandamentos do Senhor de modo que não prosperais? Porque deixaste o Senhor também, ele vos deixará. Que fala, porque deixaste o Senhor também, ele vos deixará. Então eles meio que, versículo 21, conspiraram contra ele ou apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. 22. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse, o Senhor o verá e o retribuirá. Então, se nós vemos aqui em 2 Crônicas, nós podemos ver o motivo dele ter sido morto. É por meio do sangue de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, né? Eles foram contra Joás. E a morte dele se baseia aqui, como fala, né? Deixaram a Deus. Porque deixar o Senhor, também ele vos deixará. Em 2002, quando eu vi que eu ia ser enviado para Mianmar, eu não consegui dormir. Sabe, eu perdi todo o sono. Sim, eu queria pregar o evangelho, mas eu não queria ir para Mianmar. Era um grande receio para mim. Não conseguia falar uma palavra de Mianmar, eu não conhecia ninguém. E também quando eu fui pesquisar sobre Mianmar, era um lugar que meus filhos não poderiam nem ao menos frequentar a escola, né? E pensando nisso também me deu um receio muito maior. Aos meus olhos, só enxergava muçulmano. Quando eu procurei pela internet, não tem um lugar turístico. Só era um lugar cheio de muçulmanos e budistas. Por isso eu procurei o pastor Park, eu falei, pastor, só tem budista nesse país, por que o senhor está me enviando para esse lugar? Eu falei isso ao pastor e o pastor ele me respondeu dizendo, ele sabe, batendo assim nas minhas costas, falou, não, lá tem muitas pessoas vivendo, tem muitas pessoas para receber a salvação lá. Realmente, o ponto de vista do servo de Deus e o meu era muito diferente. E eu, pessoal, fiz minhas malas para fugir, para falar a verdade. No meu coração já havia feito todo o planejamento. Só que eu não sei como eu fui, não sei como ele soube, mas um pastor da igreja assim ao redor, né, ele veio me visitar assim de surpresa e eu fui pego. Por isso ele me levou ao pastor Park, nós fizemos comunhão, foi assim. E eu escutei o testemunho do pastor Park que dizia, atravessemos para outra margem. E eu senti, nossa, o servo de Deus já foi para a outra margem, só que eu ainda estava desse lado. Eu ainda pertencia a essa primeira margem.
E eu pensei, o servo de Deus, ele já foi para outra margem. Ele já vive, sabe, do lado de Deus como servo, como povo de Deus. Não pertence mais a essa terra. Ele era uma pessoa que não tinha, assim, uma ambição pelas coisas terrenas, né? Quando eu vi a vida dele. Então, vendo a vida do servo de Deus, sem a minha carne ser terminada na cruz, eu não posso servir o evangelho, né? Deus, ele me mostrou isso de uma forma muito clara naquela época. Quando Salomão se tornou rei, pessoal, Adonias morreu, não é? E quando Joás se tornou rei, Atalia morreu. Quando Jesus se torna rei, pessoal, eu morro, a minha carne morre, o meu pecado morre e nós nos tornamos injustos. Então, quando Jesus se torna o rei do nosso coração, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em nós. Então, a minha enfermidade morre, a minha carne na cruz já acabou, né? Nós podemos começar nesse mundo da fé. Deus estabeleceu Jesus no meu coração. O servo de Deus, né, falou assim: não é você que está indo para me amar, é Jesus que está indo para me amar. Naquele momento, Deus, ele tirou, sabe, aquele meu próprio coração. Minha mãe, ela tinha uma pequena farmácia ali na região que ela nasceu, né? E ela recebeu a salvação em 86 e ela evangelizou para mim. Eu recebi a salvação em 89. Desde então eu comecei a aprender a Bíblia, aprendi a orar. E o pastor Roy Insu também. Aí, se eu for ver, foi minha mãe, né, que pregou para ele assim no começo. Essa minha mãe, que tanto, sabe, foi voltada para o evangelho, quando escutou que eu ia para Mianmar como missionário, ela chorou. Ela falou: nossa, eu queria viver com meu caçula nessa minha velhice. Pessoal, meu pai também me amou muito. Quando meu pai tomava ele tinha uma pequena motocicleta, né, como se fosse uma bizinha assim, e quando ele ia fazer algum trabalho, eu sempre sentava no tanque, né, de combustível que tem na frente, e sempre acompanhava ele, ficava cheirando a gasolina. E ele sempre andava junto comigo, né? E eu sempre tive muita saudade do meu pai. E quando eu fui falar pra eles que eu ia pra Mianmar, eles ficaram muito tristes. Eles pediram pra eu não ir. E lógico que meu coração doeu muito. Eu já não queria ir, ainda mais vendo a reação deles. Realmente eu não queria vir pra Mianmar. Só que um dia minha mãe me ligou. Ela falou assim: ó, filho, eu estou lendo o 1 Samuel. E eu vi que Samuel não era filho de Ana. Samuel era filho de Deus. Você não é meu filho também, você é de Deus. Vá para Mianmar, pode ir para Mianmar. Sabe, minha mãe deu esse testemunho para mim e ela falou que estava de coração em paz. Quando minha mãe falou isso, aquela paz também veio ao meu coração. Por esse dia 14 de maio, né, de 2002, eu fui para Mianmar e depois de um mês, mais ou menos, quando eu cheguei em Mianmar, teve um dia que choveu muito. Nossa, mas o céu desabava na nossa cabeça. E era uma gota muito grossa, sabe? Era um banho que a gente tomava ali. E havia caído a eletricidade, tudo tinha ficado escuro. Com goteira dentro de casa, sabe? Eu fiquei muito aflito. Eu ajoelhei no nosso quintal. Eu, sabe, meio que peguei terra assim na minha mão, assim, apertando terra. Eu ajoelhado comecei a orar. Se nós vemos no livro de Lamentações,
capítulo 3, versículo 29, fala, né? Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Só assim eu tava orando para Deus, falei, Senhor, permita a sua misericórdia. Permita a sua misericórdia. Senhor, permita a sua misericórdia. Senhor, de novo, permita a sua misericórdia. Só conseguia repetir isso. Permita a sua misericórdia. Parecia que eu ia falar muita coisa perante Deus, só que a pessoa não conseguia pensar em outras palavras. Era só, Senhor, permita a sua misericórdia. Sua misericórdia. Eu acho que por uns 20, 30 minutos eu fiquei ali, sabe, agachado, orando, chorando. Tivesse passado esse tempo, né? Eu me levantei, tomei um banho e voltei pro quarto. Só que realmente eu pude sentir que após aquele dia, Deus começou a permitir misericórdia para mim. Sabe, o servo de Deus havia dito para mim que naquele ano muitas pessoas iam receber a salvação. E depois que entrou essa promessa, veio isso no meu coração. Poxa, se muitas pessoas vão receber a salvação, eu tenho que procurar nessas pessoas que buscam, né, a salvação. Ou seja, cristãos, assim. E eu fui para um bairro chamado Kumaí, lá que não tem nenhuma igreja. Só tinha lugar, assim, de aqueles templos budistas. E todo dia, todos os momentos eles colocam aquele som, né, budista. E no começo aquilo me dava muita dor de cabeça. Só que, pessoal, sabe como eu sinto ultimamente? Ultimamente, quando eu vou pro exterior e volto para Mianmar e escuto aqueles barulhos, né, sabe? Eu sinto uma paz no meu coração. Nossa, agora eu tô em casa. Tô aqui na minha terra natal. Eu sinto isso. É um pouco irônico, né, falar isso, mas eu sinto isso. Então, eu comecei a buscar igrejas protestantes, assim. E acabei chegando num bairro chamado Parmae, que tinha ali uma igreja. E eu vi que tinha mais ou menos 500 membros naquela igreja. E meu coração ficou muito cheio. Nossa, o servo de Deus, ele disse, e o que ele disse estava certo. Tem muitas pessoas para receber a salvação, sabe? Eu senti isso. E eu vi a necessidade de aprender o idioma de Mianmar. Aí eu nem sei o que eu conversei lá naquele dia, fiquei um pouco sentado naquele lugar. Quando voltamos para casa, eu e minha esposa viemos e havíamos convidado uma jovem senhora que havia sentado conosco. E assim, nós tomando um café, nós pedimos para que ela ensinasse a nós lermos a Bíblia, né, no idioma de Mianmar. E por 6 meses ela ficava indo e vindo na igreja para nos ensinar e ela acabou recebendo a salvação. Foi o nosso primeiro fruto. E aquela irmã que havia recebido a salvação trouxe uma amiga e depois veio a amiga da amiga. E aí começou, sabe, as pessoas receberam a salvação. E um dia teve um acontecimento. Era 4 horas da manhã, mais ou menos, eu me acordei, né? Eu tava orando. E muito estranho, né? Nós fomos visitar uma igreja também, prestamos um culto lá. E me veio essa ideia, né? Esse coração de que, na volta para casa, se tem alguém assim que seja protestante, né? Eu queria pregar para eles. Aí eu falei para minha esposa querida, vamos lá naquela igreja prestar o culto e no caminho de volta para casa, se tiver alguém que esteja assim se direcionando para a nossa casa também, vamos convidá-los, vamos almoçar junto com eles, vamos fazer um almoço para eles e vamos pregar o evangelho.
E minha esposa ficou brava. Como assim? A gente tem que prestar culto na nossa igreja. Por que a gente vai ir na outra igreja prestar culto? E ela, assim, não aceitou a minha ideia, né? Nós tivemos, assim, uma pequena discussão. E já que eu não queria, não tava com paciência para discutir, eu falei, não, tá, fica aí que eu vou lá. E você prega aí no nosso culto hoje. Naquela época ainda tinha umas 6 pessoas que haviam recebido a salvação, que eram irmãos da nossa igreja, né? E eu falei isso meio estressado, né? Peguei minha mala, eu falei, estava indo para outra igreja lá. Aí minha esposa, ela tomou a minha frente e foi primeiro. E eu e minha esposa, nós fomos. Naquela igreja terminava o culto 11, 11h30, né? Terminava um pouco cedo. E estávamos voltando. E tinha uma mulher ali, uma jovem senhora que havia acabado de se casar, né? Tinha uns 32 anos mais ou menos. E ela que havia recebido a salvação e se conectado com a igreja. E ela depois chamou uma irmã chamada Amy, né? Que era uma conhecida dela do bairro, de onde ela virava, que também escutou o evangelho e recebeu a salvação. E ela se casou com um irmão da Coreia. Se casou com um irmão da Coreia. E eles convidaram, né, toda a família dela, desse lugar chamado Amy, para o casamento. Eles alugaram um ônibus para encher, para poder trazer os familiares. Então veio aí uns 30 e poucos familiares, participaram, né, do casamento. E por uma semana eles passearam pela região central ali do lugar que a gente vivia, né? Eles comeram quimbaba, eu fiz classe evangélica com eles e todos receberam a salvação. Eles recebendo a salvação, voltaram lá para seu bairro, né? E depois eles começaram a nos convidar para ir lá. E já que eles nos convidavam direto, fomos junto com os nossos irmãos que eram meio que cantores, né? Nós fomos ali nesse bairro ali e nós fizemos um seminário ali, uma conferência bíblica ali. Se nós vermos aqui nessas imagens, essa é a foto da igreja de Chantilly. É isso que está no rosto delas. É um negócio chamado tá na cara que é uma folha. É uma folha de árvore que deixa o rosto muito fresco. E geralmente as jovens usam. Eu não tenho como me esquecer dessa conferência. Aqui se tornou um festival do bairro. E aí era o nosso seminário bíblico. Mais de 3.000 pessoas se reuniram. E por ter tanta gente, não puderam sentar assim. Naqueles dias eu preguei o evangelho. E eu fiquei muito grato perante Deus. Até hoje, né, nesse bairro, nós temos uma grande igreja lá. Quando seguimos, né, a voz do servo de Deus, isso gerou, né, o fruto que é a igreja de Myanmar. Continuamente a quantidade de irmãos foi crescendo. Uma vez nós alugamos uma casa, né, numa região assim, para fazer um seminário bíblico ali. E quando aquela casa ficou, quando aquela região ficou com cerca de uns 300 irmãos, meio que o responsável ali do bairro nos procurou. Eles falaram assim, ó, vocês não podem prestar culto tão grande assim. Vocês não podem utilizar uma casa residencial para fazer culto com tantas pessoas, né? Religião tem que ser em prédios específicos para essa atividade.
Por isso, passando uns dias depois, eles fecharam, né, a casa que nós utilizávamos como igreja. E eles deixaram uma placa dizendo, não podem mais prestar culto aqui. Então os irmãos acabaram se dispersando. E eu liguei pro pastor na Coreia, pastor, porque eu estava muito agoniado, né? Falei, pastor, aconteceu isso, isso. E eu não sei como devo agir. Já que os irmãos haviam se dispersado, né, não tinha como ter culto. Eu fiquei muito agoniado, fiquei muito sofrendo muito. Mas o servo de Deus, ele disse, não se preocupa com isso não. Se Deus deu algo mais precioso do que a igreja, né, o prédio da igreja, que são os membros, por que Deus não daria a igreja também? Nossa, aquilo me deu um conforto muito grande, consolou meu coração. É verdade, se Deus deu os membros da igreja, que é mais importante do que uma igreja, do que um prédio, por que Deus não nos daria um prédio também, uma igreja? Ah, Deus vai me dar. E a partir de então nós começamos a orar por isso. É lógico que desde aquele dia, mesmo depois de um mês, nós não podíamos prestar culto juntos. Então nós fomos aos parques, né, que tinha esses parques abertos, e nos reuníamos lá, né, junto aos macaquinhos que ficavam lá no parque. E agora nós temos a nossa igreja. E foi naquela época que queríamos comprar. E quando queríamos comprar, tinha 4 problemas ali, jurídicos, né, em relação àquele terreno. Mas já tinha, assim, dentre os irmãos, né, que eram advogados, juízes. Então, eles resolveram toda a parte burocrática ali. Nós pudemos comprar a igreja, e o pastor também ficou tão feliz, ele nos ajudou a construir a igreja também. Eu vou mostrar aqui a foto da nossa igreja. Isso é a nossa igreja atual. É bonita, não é, pessoal? Quando nós vemos aqui na foto, de frente até parece que é um pouquinho pequenininho, mas é bem largo, sabe? Deus nos deu esse templo, dessa igreja. Aqui é o espaço onde nós prestamos o culto. Deus nos deu um lugar muito bom, muito agradável. São momentos muito felizes, né? Foram momentos muito felizes que eu passei nesse lugar. Pessoal, em Filipenses capítulo 4, versículo 9, vamos procurar. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Quando vemos nessa palavra, que fala, aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes, praticai. No começo eu só conseguia enxergar isso, praticai. Mas atentamente, fala sobre o que nós aprendemos, recebemos, ouvimos e vimos. Isso que devemos praticar. Então são essas coisas que devem ser praticadas. Quando isso for feito, Deus da paz será convosco. Isso é uma verdade, pessoal. Não é à toa que a nossa igreja fica falando, o servo de Deus, servo de Deus, servo de Deus. Não, tudo está na Bíblia. Nesses casos, né? Nesse caso aqui, quando eles praticaram aquilo que aprenderam, receberam, ouviram e viram de Paulo, né, que é o apóstolo dessa época, Deus da paz estava com eles. Pessoal, o servo de Deus, desde quando eu entrei no seminário, o servo, ele sempre meio que ele sempre cedeu para nós, ele nos abraçou, sabe, foi nos criando. Eu também, quando fui enviado para Mianmar, não é que eu tinha alguma condição ou fé para isso, mas ele creu que Jesus Cristo estava dentro de mim. E ele meio que deixou seus pensamentos crendo nisso, e por isso me enviou para Mianmar. Então hoje eu tenho tanta gratidão pela fé do servo,
E nessa igreja que nós conseguimos comprar em 2009, nós também iniciamos um seminário, entraram seminaristas, e por meio daquele treinamento, né, de seminaristas, nós também começamos a enviar novos missionários. Então, entrando no coração do servo de Deus, para mim, eu também pude praticar isso, sabe? Imitando, aprender aquilo que eu aprendi. Eu não tenho fé, mas desde 2006, anualmente o Pastor Park tem ido a Mianmar e ele fez, sabe, conduziu conferências e sempre que ele ia para Mianmar, ele fazia uma imposição de mãos, uma oração ali. Ele fazia com que novos seminaristas fossem ordenados evangelistas para que pudessem servir o evangelho. Agora em Mianmar nós temos cerca de 36 igrejas. E no país inteiro nós temos mais de 10 mil, né, membros. Porque todo ano que o pastor ia, fazia uma grande conferência, 3 mil pessoas participavam e escutavam o evangelho. E, tipo, dessas 3 mil, metade era pessoas novas, né? Então, num espaço, assim, de 10 anos, pouco menos de 10 anos, muitas pessoas receberam a salvação. E não só isso, né? Os irmãos, geralmente, de Mianmar, eles desejam ir para Malásia, para outros países, para Estados Unidos, para poder receber, para poder ganhar dinheiro. Então, os irmãos que estão no exterior, né, que vivem assim em outros países, eles procuram sobre a missão Boa Notícia, né? Porque escutaram sobre a nossa igreja lá em Mianmar, que é o país deles, e buscam essa igreja no país onde eles estão vivendo, e ali eles se conectam com a igreja também. Então, no mundo inteiro tem irmãos de Mianmar, né, que estão ligados à nossa igreja, e isso é muito gratificante. A Bíblia fala, né, praticar aquilo que recebeste. Se tem algo que eu recebi do servo de Deus, é amor, né? Eu creio que os outros missionários também, mas eu sou uma pessoa que recebe grande amor do servo de Deus. Em 2014, eu não conseguia tomar um avião por síndrome do pânico. Eu ficava muito agoniado, sabe? Eu ficava sem ar. Eu tive muitos momentos ruins por causa disso. E por causa disso, sinceramente, pessoal, eu desisti de ser um missionário por causa disso. Eu falei, pastor, eu não consigo subir num avião, eu não consigo ir para Mianmar. E falando dessa dificuldade pro pastor, o pastor, ele falou, irmão, por que você tem tanta preocupação? Você pode ter esses sintomas, mas esses sintomas também já foram pregados na cruz. Isso tudo já morreu, você já foi aperfeiçoado. Só creia nas palavras de que você já foi aperfeiçoado. E isso me deu novas forças. E o pastor ele falou, você está passando por isso, não é uma maldição de Deus, pelo contrário. Deus está te guiando, é a providência de Deus para te levar para um mundo mais amplo, um mundo maior. Ele me encheu de esperança. Aí eu pude superar nessa fase. E teve uma época que eu peguei dengue também, dengue fever e quase morri. Eu fui lá parar na UTI. Só que naquela época também o servo de Deus me ligou. Irmão, você é aquela ave-mãe que está chocando Mianmar. Na Bíblia fala que a ave que está chocando ovos, Deus falou para deixar. Você não vai morrer. E eu senti, nossa, se essa é a palavra de Deus, eu vou viver. E ele falou para mim, olha, você ainda tem muito para fazer em Mianmar. E eu escutando aquelas palavras, eu também pude me livrar, né? Pude me recuperar da dengue também. E aqui fala, né? Aquilo que vistes também. Tem muita coisa que eu vi do servo de Deus. Quando o pastor Park vinha aqui para Mianmar, todos os missionários aqui da Ásia, né? Ásia Ocidental, da Ásia Oriental, eles vêm, eles, sabe, recebem um treinamento do pastor. Então, de perto eu vi como era a vida do pastor, do servo de Deus,
por aqueles 3 dias, né, que ele ficava junto conosco. Sempre acordava 3:30 da manhã, lia a Bíblia, 5:30 da manhã fazia reunião de ministros, depois pela manhã ele pregava na conferência, na tarde fazia comunhão, à noite ia fazer a conferência de novo, depois fazia comunhão de novo. E sempre, durante todos esses mais de 10 anos, sempre que teve a visita do servo de Deus, ele sempre foi assim. Então eu pude ver a vida de fé dele, aquela vida realmente baseada na fé. Vendo, pessoal, agora tantas pessoas que receberam a salvação por essa conferência bíblica que foi, sabe, pregada para mais de 1 bilhão de pessoas. O mundo inteiro agora está meio que paralisado por causa do coronavírus. Nossa igreja também, eu também não sabia muito o que fazer. Mas a igreja da Coreia tem nos empurrado, né? Estamos tendo conferência online, estamos tendo CLF. Como é que vocês vão anunciar? Como é que vocês vão traduzir? E a igreja da Coreia tem, assim, nos instruído, né? E já que a igreja na Coreia tem feito isso, nós, missionários, também não temos como ficar parados. Não tem outro jeito, a gente tem que seguir a programação da Coreia. E seguindo a programação, no começo, aquilo que nos cansava, né, que nos dificultava, que era o corona, a gente fala diferente, pensa diferente. Agora é por causa do corona, nós temos assim um campo de pregar o evangelho muito mais amplo, muito mais aberto. Então, pela conferência bíblica online, muitas pessoas aqui em Mianmar também receberam a salvação. E eles agora se conectaram assim pessoalmente conosco, né? Eles todos desejam conhecer a nossa igreja, eles já perderam o endereço. No exterior também, pessoas de Mianmar que estão em outros países têm curiosidade sobre a nossa igreja. E eu fico muito grato perante Deus. Realmente não é o ramo que sustenta a raiz, é a raiz que sustenta os ramos, né? Nós temos o coral Tindalek de Mianmar. E esse coral aqui também não existiria se não tivesse a inspiração que é o coral Graças da Coreia. Se não tivesse a cantata da Igreja da Coreia, não teria cantata aqui. Pessoal, aqui nós fazemos a cantata ao vivo, cantando de verdade. O nosso coral foi elegido como o melhor da Ásia Oriental. E eles cantam assim, e eles cantam de uma forma assim, ao vivo, né? E eles surpreendem muitas pessoas. Pessoas assim renomadas dentro dessa área musical também, eles participaram, ficaram muito surpresos, escutaram o evangelho. Pessoal, essa missão em Mianmar não sou eu que estou fazendo. Sinceramente, é a raiz, né, que o servo de Deus ele plantou, é ele que está dando o crescimento. Quando vemos Mianmar agora, nós estamos fazendo uma conferência para jovens. E cerca de 7.000 jovens se conectaram conosco, estão junto conosco. Eu ficava pensando, poxa, será que isso aí vai dar certo? Mas realmente parece um sonho. Eu não sei como, né, Deus nos dá tanta sabedoria por meio do seu servo. E ao ver esse imenso trabalho do evangelho que está acontecendo no mundo, é muito gratificante. E em Mianmar, a nossa igreja principal é a única, né, que tem as condições de estrutura para poder fazer esse trabalho online. Então Deus meio que catalisou ali todas as pessoas para a nossa igreja. É muito gratificante. Nós pudemos viver nessa época experimentando imensa bênção da graça de Deus. Eu fico muito grato por hoje poder compartilhar a palavra com vocês. Muito obrigado.